Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós estamos aqui começando mais uma série onde nós vamos meditar sobre algumas coisas das cartas do Novo Testamento, ou seja, as cartas que Paulo escreveu, que também os apóstolos escreveram ali no Novo Testamento. Nós vamos trazer uma série de mensagens baseado nas cartas do Novo Testamento, porque ali nessas cartas é onde nós temos a base da doutrina cristã, é onde nós temos a base daquilo que nós seguimos, a base daquilo que nós cremos, não é? As raízes da nossa teologia cristã estão ali nas cartas do Novo Testamento, que são os escritos dos primeiros ali da Igreja do Senhor, né? A começar dos apóstolos. E nós vamos começar a meditar em algumas coisas destas cartas que são muito importantes para nós. Hoje é o nosso primeiro vídeo dessa série. Nós estamos fazendo algumas séries de vídeo, né? Pelo menos 4 séries de vídeo. Nós vamos falar sobre histórias do Antigo Testamento, nós vamos também falar sobre histórias e escrituras ali nos 4 evangelhos. Nós vamos falar nesta série aqui sobre as cartas do Novo Testamento e ensinamentos que essas cartas trazem para nós. E também nós vamos fazer uma série sobre fundamentos, não é? E hoje nós estamos começando essa série sobre as cartas do Novo Testamento. E hoje eu quero falar alguma coisa que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, que é um versículo muito conhecido por todos nós. E lá diz assim: não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. E em cima disso eu quero falar de 3 atitudes que apagam o Espírito. 3 atitudes que nós tomamos que apagam o Espírito Santo que habita dentro de nós. E para isso nós vamos para as Escrituras. Então, se você tiver aí já a possibilidade de pegar a sua Bíblia ou algo para anotar, para acompanhar juntamente comigo aqui, seria muito bom. Que Deus possa conduzir você nesse momento, não só a ouvir, mas a meditar e aguardar o ensinamento que eu tenho certeza que será de grande valor para as nossas vidas. Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, já abre aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou ler do verso 12 ao 22 para a gente entender um pouco do contexto daquilo que Paulo está falando aqui à igreja de Tessalônica. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal por mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, do verso 12 ao 22. Aqui o apóstolo Paulo, já é o último capítulo, o apóstolo Paulo está trazendo um resumo daquilo que ele falou sobre a carta, né? Ele está trazendo aqui uma conclusão de tudo aquilo que ele fala nessa primeira carta aos Tessalonicenses. E um dos versículos ele vai falar no verso 19, que é o versículo que nós vamos começar, que é: não apaguem o Espírito. E como ele está fazendo uma conclusão, um resumo,
É claro que ele está falando de algo que ele já trabalhou dentro da carta. É claro que ele está falando de algo que ele já havia comentado ali, que a carta já falava. Ele está fazendo agora um resumo de tudo aquilo que ele havia falado. Então, quando nós lemos esse versículo, não apaguem o espírito, ele está falando de algo que ele já comentou nessa carta. E se você pegar aí, voltar um capítulo de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 3, nós vamos ler do verso 3 ao 8. Aqui ele vai falar de 3 coisas que extinguem, que apagam o espírito. Vamos ler? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. E nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhes dá o seu Espírito. Ou seja, ele está falando de 3 coisas aqui, que quem não pratica essas coisas, quem não segue esse conselho nestas coisas, não está rejeitando o homem, não está rejeitando um conselho, mas está rejeitando a Deus, que deu o seu Espírito. Ou seja, se é o Espírito de Deus que eu tenho rejeitado quando não pratico aquilo que Paulo está ensinando aqui. E nós vamos falar sobre essas 3 atitudes que extinguem, essas 3 atitudes que apagam o Espírito Santo. Bom, a primeira atitude que apaga o Espírito Santo é essa que diz aí no verso 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 3, que diz assim, ó: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Ou seja, a primeira atitude que apaga o Espírito Santo em nossas vidas é a imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, quando nós pecamos em imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo que nos foi dado por Deus. É por isso que a primeira atitude de um homem que apaga o espírito, que Paulo vai citar aqui em Tessalonicenses, é a imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, nós podemos dividir ela em 4 temas aqui na Bíblia, não é? A imoralidade sexual, ela vai falar sobre incesto, não é? Ela vai falar sobre adultério, ela vai falar sobre fornicação, ela vai falar sobre relações homossexuais e ela vai falar sobre relações com animais. Não é? Se você pegar lá no livro de Levítico, não é? Levítico, no capítulo 18, do 1 ao 23, eu vou ler aqui para você, né? Para que você tenha noção daquilo que nós estamos falando. Deus, ele vai dizer a Moisés assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles, e eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor.
Não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não, ou seja, com a madrasta. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você, ou seja, com os netos. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parenta próxima do seu pai, a tia. E aqui, se você continuar lendo, você vai ver que ele vai condenar essa imoralidade sexual que fala do incesto, não é? Que fala da relação entre pai, filha, filho e mãe, entre genro e sogro, entre nora e todas essas coisas que são dessa familiaridade próxima, esse parente próximo. Essa relação sexual entre parentes próximos é chamado de incesto. E o incesto é considerado perante Deus imoralidade sexual. Mas não para por aí. Também vai dizer assim, verso 20, não se deite com a mulher do seu próximo, que é aquilo que também tem nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Isso é imoralidade sexual. Verso 22 aqui de Levítico 18. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. E também não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para se ajuntar com ele. É depravação, não é? E ainda aqui em Levítico, no capítulo 22, a respeito de seduzir um relacionamento fora do casamento, diz assim: se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e se deitar com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Olha só, você vê então que esses 5 tipos, né, de pecados são considerados imoralidade sexual na Bíblia: o incesto, né, o adultério, a fornicação, que é o ato sexual fora do casamento, as relações homossexuais e as relações com animais. Todas essas coisas são consideradas perante Deus como imoralidade sexual. E a igreja entendeu isso. Se você pegar no primeiro, vamos chamar assim, concílio da igreja, no livro de Atos, no capítulo 15, que é quando a igreja de Jerusalém vai decidir alguns parâmetros para a igreja, né, para a igreja que estava surgindo ali. E no capítulo 15 e verso 20, Tiago vai dizer assim, presidindo aquele concílio: pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados ou sufocados e também do sangue. Ou seja, a imoralidade sexual não pode ser uma prática nas nossas vidas, não é? Essa palavra imoralidade sexual, aqui essa imoralidade, é a palavra porneia, ela vem de porneia, né? No grego, no original ali. Irmãos, nós não podemos participar dessas coisas. Essa palavra porneia já te traz alguns paralelos na sua mente, provavelmente. Por quê? Porque é relacionado à pornografia, é relacionado a essa prostituição, é relacionado à imoralidade sexual, e nós devemos nos abster dessas coisas, nos separar essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque essas coisas elas vão extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Não é? Elas vão fazer com que o Espírito Santo vai se apagando. O apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. O Espírito, esse fogo de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida, ficar aceso é uma responsabilidade nossa. Nós é que não podemos deixar apagar esse fogo. E uma das formas que
pessoas apagam o Espírito Santo é através da imoralidade sexual. O segundo ato, a segunda atitude que também apaga o Espírito Santo, não é? Está ali no versículo 4 de 1 Tessalonicenses 4. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 4, diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não com a paixão de desejo desenfreado. Ou seja, vou repetir para você, verso 4. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Deixa eu falar para você, nós devemos controlar o nosso corpo. Não é o nosso corpo que nos controla, nós controlamos o nosso corpo. Não é a carne que nos domina, nós dominamos sobre a carne. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de paixões, nós estamos falando de desejos. Há uma palavrinha que ela às vezes é difícil de falar, que é as concupiscências, não é? Nós temos na carne as paixões, os desejos, as concupiscências, não é? As obras da carne. E a nossa carne, ela está constantemente tentando controlar a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer assim, mas lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, nós somos tentados, nós somos atraídos pelos desejos, pelas paixões, pelas concupiscências que nós temos dentro de nós, na nossa carne, não é? Tiago ele vai dizer, alguns versículos antes assim, de onde provém as tentações? As tentações provêm dos nossos próprios membros, da nossa própria carne. E nós não podemos deixar ser tentado, ou melhor, dominado pelas paixões da carne, pelos desejos da carne. Lá no livro de Gálatas vai nos dar alguns exemplos de quais são esses desejos. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 21, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. O que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha só que pesado. Não é? Verso 18. Porém, se o Espírito de Deus é que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz, que a carne produz, as obras da carne, são bem conhecidas. E são a imoralidade sexual, que nós já falamos, é uma das obras da carne. A impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E o apóstolo vai dizer assim, repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, aqui eu li para vocês na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque traz mais clareza naquilo que Paulo está falando aqui para nós hoje, né? Em cada uma dessas, de algumas, né? Porque ele fala que são essas e são coisas semelhantes a essas, ou seja, aqui ele dá uma lista, mas ainda não está tudo. Mas pelo que ele fala aqui, ele está falando daquilo que a nossa carne gera e a nossa carne quer, a nossa carne cobiça.
E é como o Tiago vai falar. Às vezes você lê tudo isso daqui, você fala assim, mas eu não tenho tudo isso. Mas tem algumas coisas ali que estão dentro do homem e tentam dominar o homem. Não é? Às vezes é o vício, às vezes é a mentira, às vezes é a imoralidade sexual, às vezes é a ganância, às vezes é as brigas, a pessoa é briguenta, às vezes é o ciúme que domina a vida da pessoa. A pessoa tem acessos de raiva, ela vive dessa forma. Veja que todas essas coisas o apóstolo Paulo vai dizer que são da carne, são do corpo. E o que o apóstolo Paulo falou para nós lá em 1 Tessalonicenses, quando nós estamos estudando aquilo que extingue o Espírito Santo? Ele diz assim, capítulo 4 e verso 4: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E como que você vai controlar o seu corpo para não se entregar a essas paixões? Porque o teu corpo, ele quer dominar você. É uma coisa que eu falo isso e eu vou repetir aqui. Eu sempre falo isso, talvez você já escutou eu dizendo, mas eu vou repetir para você. A tua carne, ela não tem dó de você. O teu corpo, ele não tem dó de você. O teu corpo, ele vai fazer aquilo que for preciso para que ele tenha um instante de prazer. Não importa a forma, não importa se é pela imoralidade sexual, se é pela ganância, se é pelo roubo, não importa se é pela ira, não, porque tem pessoas, irmãos, que elas têm satisfação em mostrar a ira, em mostrar que elas predominam em uma briga, não é? Tem pessoas também que a carne domina elas, ela tem momentos de prazer quando elas estão causando briga, divisão, facção. A nossa carne, ela quer prazer, e ela não tem dó de você para que ela consiga prazer. Não é? Eu dou sempre esse exemplo. Você vê muitas vezes uma pessoa que ela é dominada pelo desejo do vício, pelo desejo das drogas. Às vezes essa pessoa ela está na rua, caída na sarjeta. Você acha que é vontade dela estar ali? Você acha que isso está fazendo bem para ela? Muitas vezes você vai conversar com essa pessoa, ela não quer estar ali, ela quer ser livre daquilo ali. Mas na primeira oportunidade que o dinheiro chega na mão dela, ao invés dela ir para suprir as necessidades, a comida, a roupa, ou cuidar daqueles que são dela, os filhos, a esposa, a família, a primeira coisa que ela faz é ir para algum lugar e para alguém para comprar aquela droga, aquela substância, para que ela use aquela substância e ela tenha um momento de prazer. E a carne, ela quer dominar você sempre para que ela tenha um momento de prazer. Ela vai te levar isso talvez para o vício, talvez para o adultério, talvez para a prostituição, talvez para a ganância. Né? Por exemplo, uma pessoa que é viciada no jogo, né? Muitas vezes ela faz tudo aquilo, ela perde tudo que tem pela satisfação de um momento, em algum momento, em alguma hora, ter um ganho, né? Aquela sensação do ganho para ela é maior, ela perde tudo, mas aquela sensação de ganhar o mínimo que for, para ela é maior e mais gostoso aquilo do que tudo aquilo que ela tem por responsabilidade. E ela não se importa, a sua carne não se importa se você vai perder a sua família, a sua carne não se importa se você vai perder o seu trabalho, a sua vida, se você vai perder a sua dignidade, se você vai perder a sua saúde. A sua carne não se importa com isso, a sua carne ela quer prazer. É por isso que, se você quer alimentar o Espírito Santo dentro de você, você tem que subjugar a tua carne, você tem que controlar, você tem que estar no controle do seu corpo. Você tem que dominar o seu corpo. Oração, importante. Leitura da palavra, importante. Jejuns, essencial. Prática da palavra, prática, não só leitura, mas prática da palavra. Vida em comunhão com a igreja, vida em comunhão com os filhos de Deus. Essas coisas vão ajudar você a alimentar o teu espírito e a controlar o teu corpo, a controlar a tua carne. Se você não se preocupar em controlar a tua carne controla você. Vícios, a Bíblia fala que glutonarias, não é? Pessoa que bebedeira, farra, não é? Pessoa que porque vício, irmãos, não é só droga. Vício também, hoje em dia tem vários vícios. Por exemplo, a pessoa é viciada no próprio corpo.
Tem pessoas que são viciadas no próprio corpo, tem pessoa que está tomando um monte de remédios, um monte de substâncias para alcançar o corpo perfeito, e pessoas que você olha para ela não precisaria disso. Você vê pessoas viciadas no entretenimento, pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas em bebida, pessoas viciadas em comida, pessoas viciadas em comprar. E você vê que a carne, para ter momentos de prazer, ela não se importa se você vai ficar endividado, se você está... Não, ela não se importa com isso. A tua carne, ela quer prazer. Mas cabe a você dominar a tua carne. Cabe a você controlar o teu corpo. E você tem tudo o que você precisa dentro de você. O Espírito Santo de Deus que te ajuda. Então, tem as práticas cristãs. Alimenta o Espírito, não deixe ele morrer, não deixe ele ser extinguido dentro de você, e você prevalecerá. Então, fuja da imoralidade sexual. Fuja também, controla também das paixões do teu corpo, das paixões da tua carne. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que também extingue o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo dentro de nós, é o que ele fala aqui no verso 6. Diz assim: e neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Ou seja, qual é a terceira coisa que apaga, extingue o Espírito Santo? É prejudicar e se aproveitar dos irmãos. Prejudicar e se aproveitar das pessoas. Olha o que fala Isaías, presta atenção nisso, nós estamos falando de não extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, é o próprio Deus. É essa pessoa da Trindade divina e poderosa. Olha o que fala em Isaías, no capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 11 e vou ler até o 17. Presta atenção. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Diz Deus. Pergunta ao Senhor: para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim e não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Deixa eu explicar para você o que Deus está falando através do profeta Isaías. Deus está falando para a nação de Israel assim, ó, para mim vocês estão parecendo a Babilônia. Para mim, eu não tenho prazer nenhum com vocês. Quando vocês se reúnem para celebrar a mim, vocês se reúnem para cultuar a mim nas festas. E olha, todas as festas que Deus fala aqui são festas estabelecidas nas Escrituras. Festas estabelecidas por Deus. Mas Deus fala assim para aquele povo: quando vocês se reúnem nessas festas fixas, nas festas de lua nova, quando vocês se reúnem, eu escondo os meus olhos de vocês, eu não tenho prazer em vocês. Quando vocês levantarem as suas orações, eu não as escutarei, mesmo que vocês multipliquem, ou seja, orem, eu não as escutarei. E por quê? Por quê? Porque eles estavam oprimindo. Aí ele vai falar assim, ó, vocês querem o favor? Vocês querem alcançar o favor? É o que ele vai falar no verso 17, não é? No verso 16 e 17, ele vai dizer assim, ó, limpem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem,
Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. Ou seja, o que Deus queria? Deus queria uma atitude em relação às outras pessoas, aonde que eles estavam pecando mais. É claro, nós conhecemos o povo de Israel, era um povo que muitas vezes se voltou à idolatria. Mas aonde que eles estavam pecando aqui, que Deus estava virando os olhos, tampando os ouvidos para não escutar a eles? Eles estavam fazendo aquilo que era mal, não estavam agindo com justiça, estavam uns oprimindo aos outros e não estavam cuidando daqueles que eram necessitados. Se você tiver essas práticas, o Espírito Santo dentro de você também vai ser extinguido. Por quê? Porque Deus não suporta isso. Veja, Deus ele não suporta isso. O Espírito Santo ele é Deus. Quando ele vê você agindo em injustiça, vê você agindo oprimindo as pessoas, não só oprimindo no sentido de ser duro, de ser ríspido, não, mas se aproveitando das pessoas, sabe? Se aproveitando da fragilidade para ter lucro, se aproveitando da fragilidade das pessoas para ter poder, se aproveitando da fragilidade das pessoas para alcançar benefícios para si mesmo. Olha, Deus ele vai tampar os ouvidos e fechar os olhos para a tua vida. Não adianta orar, não adianta orar, não adianta orar, porque ainda que multipliquem as suas orações, o que ele diz? Ele tampará os ouvidos. Ele não as escutará. Não as escutará. Olha só alguns versículos para a gente entender aqui. Provérbios capítulo 22, verso 22 e 23 diz assim: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Presta atenção. Provérbios, capítulo 14, verso 31. Quem oprime o pobre comete pecado contra o seu Criador, mas quem trata com bondade o necessitado honra a Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 11 e 12. Devo considerar puro alguém com balanças desonestas e com uma bolsa de pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês estão repletos de violência, e o seu povo é mentiroso, e a língua deles fala enganosamente. Tem coisas que Deus não suporta. A Bíblia fala que isso também é abominação ao Senhor, que é o quê? A balança enganosa, a balança desonesta e também a bolsa com pesos falsos. O que é a balança desonesta? É a pessoa que ela é injusta, a pessoa que a balança dela é injusta, uma pessoa injusta, uma pessoa que para ter benefício ou para se sair bem, ela vai cobrar além daquilo que deve, não é? Ela vai ela faz de uma forma, mas para outro ela age de outra forma. Ela faz essa acepção de pessoas para ter benefício próprio. Outra coisa que fala é a bolsa de pesos falsos, ou seja, a pessoa ela está fazendo negócios, ela está, vamos dar um exemplo, ela está atribuindo um valor que não tem, ela está dando um falso valor a coisas para obter lucro, não é? É a pessoa que vende por um lucro excessivo, é um peso enganoso, é a pessoa que nas coisas dela tudo é valoroso, nas coisas das pessoas não tem valor nenhum. Ela se aproveita muitas vezes da necessidade de alguém, ela se aproveita muitas vezes da necessidade de alguém que está passando por uma dificuldade, por uma aflição. Para quê? Para oprimir e tirar ali lucro daquela pessoa, não é? Para comprar por um preço injusto. Toma cuidado. Coisas que extinguem o Espírito Santo, que Deus não convive com essas coisas. Salmo 72, verso 4 diz assim: Ele quem Deus, defenderá os oprimidos entre o povo, e libertará os filhos dos necessitados, esmagará o opressor. Tiago, capítulo 5, verso 4. Vejam, o salário dos trabalhadores que colheram suas terras e que vocês retiveram está clamando contra vocês. Os protestos dos que fizeram a colheita chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, o que ele está falando? Ele estava falando aqui aos ricos, não aos ricos ali que estavam corrompidos, né? O que ele fala? Tiago vai falar assim, olha, o salário dos trabalhadores que trabalhou para vocês e vocês retiveram,
não é? É que eles tinham para pagar, mas eles retiveram e não pagaram. Fala que está clamando contra eles, clamando, ou seja, essa atitude é algo que clama, mas clama quem? Clama a Deus. Olha só o restante do versículo. Os protestos dos que fizeram a colheita, ou seja, aqueles que trabalharam e não receberam, os protestos deles chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Olha só, é interessante porque o quê? O que fala aqui? Fala que esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor, mas não fala assim, ó, chegou aos ouvidos do Senhor misericordioso, do Senhor que é meu pastor, do Senhor que é graça. Não, fala que chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos, que já nos dá uma impressão que o Senhor, quando fala Senhor dos exércitos, é aquele que batalha, ou seja, chegou aos ouvidos daquele que batalha. Aquele que vai batalhar contra aqueles que estão oprimindo, se aproveitando, tratando de uma forma injusta as pessoas. E se nós vamos ver aqui ainda nos evangelhos, aqui nas cartas, nós poderíamos dar vários exemplos de pessoas que tratam mal, que fazem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pessoas que enganam, pessoas que humilham e que oprimem. Não, nós somos chamados para cumprir 1 Coríntios capítulo 13. É viver em amor. E o amor, o verdadeiro amor, não busca os seus próprios interesses e nem deseja o mal para os outros, não é? Que nós possamos entender isso e nos livrar dessas três práticas. Que você não se envolva com imoralidade sexual. Que você não se deixe ser dominado pelo teu corpo e pela tua carne. E que você também não viva uma vida oprimindo e se aproveitando das pessoas. Por quê? Porque essas coisas extinguem o Espírito Santo, apagam o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Sem ele, irmãos, não tem salvação para a nossa vida. O Espírito Santo, a Bíblia diz assim, ó, se você não tem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Cuidado para não apagar, para não extinguir o Espírito Santo e perder a grande salvação que Deus te concedeu. Que você possa meditar nesse ensinamento, né, que nós estamos começando hoje aqui nas cartas do Novo Testamento. Que você possa meditar nesse ensinamento de vida cristã, de prática cristã, e com certeza você vai crescer e se desenvolver e brilhar e brilhar e brilhar até se tornar varão perfeito, como o sol do meio-dia, né, que brilha em sua imensa poder, em sua imensa força. Você também assim brilhará sobre esta geração. Que Deus abençoe a tua vida e continua conosco acompanhando as nossas séries de mensagens. Que Deus abençoe. Fica com Deus.